Bom, galera, o nome dessa ferramenta é o JSON Server, tá? Ele é, na verdade, um servidor, né? Um programa que é feito com TypeScript, né? E JavaScript para simular uma API, né? Um servidor que vai poder tanto, digamos, fornecer dados como também receber dados. Então, ele meio que ele simula, né? Uma API real para que você possa testar o seu aplicativo ou seu front, né? Enfim, de qualquer forma, né? Você vai conseguir testar. Beleza, então o que é que você precisa, tá? Eu tô aqui no site, né? Que fala sobre o pacote, fala meio que dá um tutorial também, beleza? Então, primeira coisa que você tem que saber, você precisa ter o Node.js instalado na sua máquina, ok? Se você pesquisar na internet, né, é muito fácil você encontrar um tutorial de como é que instala o Node.js, tá? Tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para Macintosh, ok? Se você não conseguir, não tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu faço um tutorial, posso fazer um tutorial específico para isso, beleza? Mas então com o nosso Node.js instalado na máquina, né? Enfim, o requisito já feito, né? O que é que eu posso fazer, tá? Eu posso primeiro criar uma pasta, tá? Que eu vou criar, instalar ele como dependência e depois eu posso ir organizando essa minha API fake, tá? Então, qual a primeira coisa que eu posso fazer, né? Eu posso vir criar a pasta que eu quero utilizar, ok? Vou abrir aqui meu terminal, certo? Vou criar aqui uma pasta nova, vou chamar de API Fake, certo? Vou criar o diretório, vou entrar no diretório API Fake e aí qual é o comando que eu, digamos, instalo o JSON Server como dependência. Eu venho aqui, esse código aqui, ó, npm, tá? E JSON Server. Então, eu vou copiar esse código, venho para cá, vou colar esse código. Esse comando, né, na verdade, é um comando que serve tanto para Windows, quanto Linux, quanto Macintosh, né? Porque a gente está usando o Node.js com o npm. O meu deu warning aqui, tá? Por quê? Porque ele fala que requer um Node maior ou igual a 20. Só que o meu Node aqui é 18, tá? Mas aí quando você for procurar lá no site do Node para instalar, ele provavelmente já vai estar numa versão maior. Deixa eu vou até colocar aqui, ó, Node.js. Node.js, a gente vai olhar aqui, ó, ele tá na versão LTS, né? Que tem um suporte maior, já tá na versão 22, beleza? Mas aí voltando, o que é que eu posso fazer aqui? Então eu criei uma pasta, né? Coloquei a dependência JSON Server. Agora eu vou abrir essa pasta, né? No meu VS Code, tá? Pra gente ver. Beleza. Aqui no VS Code, se você for reparar aqui, ele vai estar, né? A pasta com as dependências aqui, para quem não conhece, isso aqui são as dependências do Node.js, e aí eu tenho dois arquivos aqui que basicamente descreve quais são as dependências, tá? Que é, digamos, esse projeto tem, né, de bibliotecas ou de pacotes. Mas vamos lá, então, ok, já abri aqui a pasta, o que é que eu preciso fazer agora? Aqui na documentação, ele fala, ó, como é que você usa? Você tem que criar um arquivo chamado db.json. Então, tenho que vir aqui, criar um arquivo db.json, beleza? Quem não conhece o que é JSON, basicamente JSON é uma notação, tá? Que você pode descrever objetos, tá? E essa notação, ela é em JavaScript. Então, ela basicamente é um acrônimo para JavaScript Object Notation, tá? Então, é uma forma que nós temos, né, de definir dados usando JavaScript. E é bem simples, na verdade, né? Então, ele dá até aqui um exemplo. Então, vou pegar o exemplo dele e vou botar um exemplo mais real para a gente, tá? Então, qual é o exemplo que ele dá? Aqui ele criaria uma entidade, né, chamada posts, tá? E aí teria dois posts, tá?
E aí os posts teriam como propriedade um ID, né? Um title, que é um título, e a quantidade de visualizações, beleza? Então aqui é como se fosse um post de um blog, né? E aí no caso ele cria 2 posts, tá? Essas chaves, né, delimita cada objeto aqui de post. Essa primeira parte, né, aqui existe uma dupla, né? Essa primeira parte é o nome da propriedade e o segundo é o valor, tá? Mesma coisa. Então aqui eu tenho uma propriedade ID, o valor dela, vírgula, outra propriedade, o valor dela, vírgula, propriedade e o valor dela. Isso para os 2 objetos, beleza? E aqui vocês podem ver que tem um símbolo, né, aqui, que no caso é o colchetes, né, que ele delimita um array, né? Então a cada item que é descrito tem uma vírgula e aí vem o próximo e sucessivamente. E aqui o nome da entidade. E aí eu tenho outra entidade que é comments, tá? Seria comentários, que também é um array de 2 objetos, tá? Que tem como propriedade o ID, um texto e um ID do post que esse comentário, né, foi feito, que está relacionado, né, que no caso é o post 1, beleza? E aqui tem outra entidade que é profile, tá? E aí ele é bem simples, ele só tem name, que é esse type code, tá? Mas então vamos para um exemplo, né, mais real, tá? Isso aqui é só um exemplo de descrever os dados. Vamos imaginar que a gente, sei lá, tá fazendo uma loja virtual, por exemplo, tá? Vamos imaginar uma coisa bem simples aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui o Mercado Livre, só pra gente dar uma olhada. Vamos imaginar que eu fosse fazer um marketplace, certo? Onde teriam produtos, ok? Então, eu vou clicar aqui no micro-ondas, tá? Como exemplo. Então, o que é que você tem que analisar aqui quando você vai pegar a sua... criar, né, a sua API fake? Quais são as propriedades, né, imaginando assim de uma maneira bem ampla, quais são as propriedades que esse produto tem, né? Que essa entidade que eu quero criar tem. Tem um título, tem um valor, tem algumas fotos, tá? Tem a voltagem, tem a cor. Tem também aqui embaixo a descrição, tá? Por exemplo, tá? Pode ter várias informações, mas vamos fazer o básico. Então eu vou botar aqui, ó. Como vocês podem ver, ele colocou no padrão aqui, que é o nome no plural, né? Então, ó, products, tá? Produtos, ok? Então, vou apagar esse item. Ele tem um código, eu vou deixar tá? Okay. Ele vai ter que ter um código. Beleza, o que é que ele vai ter? Um name, tá? Vou botar assim, name, micro-ondas. Coloquei aqui, micro-ondas. Qual é a próxima informação? Valor. Eu vou botar aqui, price, tá? O valor de venda. Qual é o valor de venda? R$ 497,78, tá? Isso aqui eu posso colocar como um valor numérico, 0,78. E aí eu posso criar outra propriedade aqui. Que no caso eu quero criar uma outra propriedade. Que eu vou colocar... vou colocar voltagem, vou botar color só, tá? Color. E aqui eu venho aqui e coloco a cor, né? Que no caso é a cor lá, white. No caso a cor no caso é white, né? Então, vou colocar a cor white, beleza? Eu posso botar até a foto, tá? Vou botar assim, ó. Foto, né? No caso da foto, beleza? E aí eu vou colocar o endereço URL da foto. Então posso vir aqui, clicar com o botão direito, copiar o endereço da imagem e coloco aqui, beleza? Então aqui no caso nesse caso então
seriam as informações desse produto, beleza? Então, qual é o próximo passo, tá? Se eu quisesse criar outro produto, eu teria que copiar aqui, colar aqui, e aqui eu teria que botar uma vírgula, né? Para dizer que são vários itens, porque isso aqui é um array. Eu poderia pesquisar um outro produto, tá? Eu vou pegar outro produto bem rápido aqui, só pra gente colocar. Eu não coloquei descrição, tá? Mas eu poderia colocar a descrição também. Vou botar aqui micro-ondas, tá? Qual é o preço dele? 553,88. A cor é branca também, só vou pegar outra foto, beleza? Copiar o endereço na imagem. Posso vir aqui e colar aqui, beleza. Então aqui eu já tenho uma entidade de produtos e eu tenho também 2 registros, tá? Aqui no caso o ID teria que ser diferente, beleza. Ok, então como é que eu faço para fazer agora essa minha API, né? Ela funcionar e eu poder acessá-la, ok? Então se a gente vier aqui na documentação, tá aqui na documentação, ele diz o seguinte, ó, para que eu possa ver, né, para que eu possa funcionar, ver a minha API, tá? Lembrando que é uma API REST, ok? E a API REST é um padrão, ok? Se você não sabe o que é, depois eu posso falar também, tá? Em outro vídeo específico. Mas aí o que a gente pode fazer? Ele fala, ó, dê esse seguinte comando, npx JSON server db.json. Aqui no caso na mesma pasta do nosso projeto, tá? Então vou botar aqui, ó, paste, enter. Então, opa, ele deu erro porque já está sendo usado em outro, a porta já está sendo usada, tá? Então vou pausar aqui a porta para poder voltar e startar de novo. Então agora vou rodar de novo. Opa. Beleza. Agora ele funcionou, tá? Então ele está falando, ó, JSON Server Started on Port 3000, tá? E aí ele fala qual é o início, né? O index, a home lá do servidor, que é localhost 3000. Os arquivos estáticos ficam dentro da pasta pública, caso existam, tá? E os endpoints, ou seja, os endereços que a gente vai acessar, que nós temos hoje aqui na nossa API fake, é somente produtos, tá? Que no caso é localhost 3000 products, ok? Por quê? Porque eu só tenho aqui a entidade de produtos, beleza? Mas vamos supor que eu queira acessar essa entidade de produtos. Eu venho para cá, vou copiar, vou colocar aqui no meu navegador. Ok, foi que ele retornou. Ele retornou, eu fiz uma consulta API, tá? Ao endereço produtos, tá? E ele retornou todos os produtos cadastrados, beleza? Então, essa é uma das formas que eu tenho de consultar a API. Aqui na documentação, tá? Ele fala um pouco mais. Ele fala, por exemplo, se você quiser somente um único, né, produto, então você tem que passar o ID dele aqui depois. Por exemplo, eu tenho 2, né? Eu tenho um ID 1, que é um micro-ondas, e o ID 2, que é outro micro-ondas. Por exemplo, se eu quisesse só retornar as informações do micro-ondas 2, eu colocaria o 2, que é o ID dele, daria enter, ele só retornaria, tá, as informações do micro-ondas 2, tá? E aí ele tem mais outras informações, tá? Ele fala aqui quais são as rotas, né, que existem. Tem a get, tá? Que, por exemplo, get posts, lá no exemplo dele. Então, a get posts, ela retorna todos os posts, tá? Pelo padrão REST. A get posts com ID é essa que eu acabei de mostrar. Ela retorna só os dados daquele post, daquele item específico, ok? Agora, a rota post, ela permite que a gente adicione um novo elemento lá dentro da nossa API, né? Então quer dizer que eu posso testar também a adição de coisas, posso testar também a adição de itens lá na minha API, tá? Vou mostrar um exemplo. E aí tem a put, a patch, que são as duas rotas no padrão API REST para você poder modificar um dado já existente
lá na API. Então, por exemplo, se eu quisesse modificar um campo ou se eu quisesse modificar completamente todos os dados de um daqueles produtos, eu poderia usar essas rotas, tá? Existe uma pequena diferença entre put e patch, tá? Put, eu consigo, na verdade, modificar todos os dados da API, e o patch, eu só consigo modificar somente um dado por vez, tá? Ok? E o delete, que serve para que eu possa apagar, né, um elemento com o ID, né, que eu estou passando, para da minha API fake, ok? Então, eu vou mostrar a parte de cadastro só para mostrar algo mais, tá? Mas essas outras coisas também são importantes, mas para o vídeo não ficar muito longo, vou mostrar só o cadastro também, ok? Aí para cadastrar, e na verdade para usar esses outros verbos HTTP aqui, o ideal é que você tenha uma ferramenta específica para que você possa simular isso, tá? Existem duas ferramentas bem famosas, uma que é o Postman, tá? Esse daqui, ó, Postman, que é essa ferramenta aqui, você pode instalar ela até standalone, e tem também o Insomnia. O Insomnia também é outra ferramenta, eu gosto muito do Insomnia, tá? Que é uma REST também, uma ferramenta REST. Eu vou abrir aqui meu Insomnia rapidinho e volto já pra gente fazer esse teste, ok? Então aqui com o meu Insomnia aberto, tá? Pode usar também o Postman, caso você queira, mas todos funcionam da mesma forma, ok? Então aqui eu criei uma pastinha API Fake para testar, e aqui eu consigo fazer muita coisa, tá? Mas aí eu vou me atentar só ao basicão. Eu posso vir criar uma nova HTTP request, ok? Posso criar a requisição HTTP, né? No caso para o meu endereço que eu estou querendo consultar, localhost, tá? 3000. E no caso, esse endereço, né, eu posso fazer várias requisições. A primeira que eu vou fazer é a respeito dos produtos. E aí eu vou colocar aqui, eita, tá vivo o negócio aqui. Vou colocar aqui, vou colocar um index, né? O index é como se fosse todos os meus produtos, tá? Aí eu tenho que botar aqui barra products. Então, quando eu dou um send aqui, ele vai me retornar aqui em JSON, né? Todos os meus produtos, claro, né? Com status também da requisição HTTP, etc. Vamos supor agora que eu queira cadastrar um novo produto. Então, tenho que vir aqui, eu vou botar create. O que seria o create, tá? O create é para adicionar um novo elemento lá na minha API, tá? É quando o seu aplicativo precisa, né, adicionar, tá, alguma informação. Então, eu vou aqui para o body, escolho o formato de dado JSON, que é JSON Object. Eu vou copiar aqui para ser um negócio mais rápido, tá? Vamos supor que eu queira cadastrar o 3, vou colocar aqui novo micro-ondas, vou colocar a cor, vou colocar gray, que é prata, vou colocar aqui R$500,88 e vou deixar essa mesma foto. Então, quando eu dou submit, ele vai cadastrar um novo micro-ondas aqui na minha API, porque eu estou usando o verbo post nesse endereço, ok? Então, se eu vier aqui e voltar para listar todos, já vai ter o terceiro, ok? Então, eu posso fazer isso, né, e adicionando dados fakes aqui, né, para minha API. E aí eu posso ainda até criar o outro, né, que seria o get, tá? Então, o get, ele só vai retornar um único elemento. E aí, como a documentação fala lá do JSON Server, eu tenho que escolher o ID de qual elemento ele vai retornar. Nesse caso, eu vou colocar o 3, que foi o que a gente cadastrou. Quando eu volto, ele já volta, quando eu faço a requisição, ele já volta o elemento, ok?
Então, essa é uma forma bem simples de você criar uma API fake para você poder testar o seu aplicativo, o seu front-end, ok? O seu projeto, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha sido claro para vocês, que possa ter ajudado. Deixe o seu comentário, qualquer dúvida que eu vou te responder. Compartilha aí, se inscreve no canal e deixa seu like. Valeu e até o próximo vídeo.